Agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o ex-ministro das Comunicações e ex-senador Hélio Costa. Bom dia para o senhor, prazer falar com você aqui na Rádio Super, no Café com Política. Bom dia, Thalita, bom dia aos ouvintes. E antes de mais nada, eu queria cumprimentar a Rádio Super, porque no próximo dia 16, a Rádio Super vai completar 3 anos transmitindo para toda a região metropolitana de Belo Horizonte e para o mundo através da internet. Meus parabéns a toda a equipe. Obrigada, Hélio. O aniversário da Rádio Super é amanhã, dia 12. Lembrando aos nossos ouvintes que tem uma programação super especial, inclusive com convidados em cada programa. Vamos começar falando da volta do Ministério das Comunicações, recriado pelo presidente Jair Bolsonaro. O senhor, que é ex-ministro das Comunicações, queria saber a opinião do senhor em relação a essa decisão que vai ser agora comandado o Ministério pelo deputado federal Fábio Faria. Verdade. Olha, veja só, muito embora o motivo que levou à recriação do Ministério das Comunicações não seja a melhor das hipóteses, eu gostaria de lembrar que o Ministério das Comunicações, ele foi extinto, lamentavelmente, no começo do governo. Eu imagino que por um erro de cálculo da equipe que fez a montagem do governo Bolsonaro. Porque, veja só, a comunicação no Brasil, ela é considerada infraestrutura da maior importância para a defesa nacional, para a comunicação, para todos os efeitos de interatividade da população. A rádio, a televisão, e depois, evidentemente, a telefonia celular, tudo isso é da maior importância no contexto econômico da nação. E, diga-se de passagem, só o setor de telecom tem uma receita líquida para o governo de quase 300 bilhões de reais. Então, evidentemente, que é um setor importante que precisa ser representado no contexto ministerial para que as ações do Ministério das Comunicações possam ser, sim, acompanhadas diretamente pelo presidente da República e pelas pessoas encarregadas do setor. O Ministério é recriado, nesse momento, de uma forma muito especial, porque ele vai agora incorporar uma série de atividades do governo, a começar pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, que deixa de estar ligada diretamente à Presidência da República para ser parte do Ministério das Comunicações. E eu acho que comunicação tem que ficar em comunicação. Da mesma forma, a EBC também vai ter imediatamente uma ligação direta agora com o Ministério das Comunicações. A Política Nacional de Comunicação, que é feita pelo Ministério das Comunicações, é o Ministério das Comunicações que faz a política nacional, que estabelece as bases da Política Nacional de Comunicações. Os Correios são atrelados, muito embora com total independência administrativa, financeira e jurídica, os Correios são atrelados sempre ao Ministério das Comunicações. A TV Pública passa a ser parte do Ministério das Comunicações. A Anatel, que, na verdade, nesse interregno que não houve Ministério das Comunicações, ela ficou meio que no espaço, ela é parte do Ministério das Comunicações. Até porque o Brasil tem um diferencial entre radiodifusão, que é televisão e rádio, e telecom, que é telefonia e telefonia celular. São duas coisas completamente diferentes, com duas leis, diga-se de passagem. A radiodifusão é uma lei de 1962, antiga, que precisa ser, inclusive, modernizada, e telecom, que é de 1997, que é a Lei Geral de Telecomunicações. E também é importante a gente notar que hoje a comunicação nacional, especialmente no momento em que nós estamos numa incrível, extraordinária transição com as novas mídias, com a internet, com o streaming, com tudo acontecendo, e eu faço uma previsão de que nos próximos 5 anos nós seremos totalmente diferentes com relação à comunicação. O que nós entendemos hoje de TV aberta, o mesmo rádio, tudo isso, em 5 anos vai praticamente mudar tudo. Então eu vejo como uma notícia importante, eu vejo como um momento especial para a comunicação no país, e certamente
o deputado que foi escolhido, o deputado Fábio Faria, do PSD, do Rio Grande do Norte, ligado ao ex-ministro Gilberto Kassab, evidentemente. Ele não é um homem do setor, evidentemente, mas ele sabe das coisas, conhece sim o setor. Eu conheço o deputado Fábio, sei que ele pode desempenhar essa função com muita competência. Até porque é importante a gente lembrar o seguinte: o Fábio é genro do Silvio Santos. Evidentemente, então, por essa razão, ele está muito bem informado, muito bem preparado para chegar a essa posição de ministro das telecomunicações, das comunicações. O senhor também é jornalista, inclusive, né? E aí eu pergunto, na opinião do senhor, já enquanto jornalista e, claro, também enquanto ex-ministro das comunicações, em relação a essa discussão da liberdade de expressão, o papel da imprensa, principalmente nesse contexto de pandemia, é indispensável, e isso a gente já sabe, né? A gente defende isso, inclusive. Mas há uma briga já declarada do presidente Jair Bolsonaro para com a imprensa, em alguns momentos já muito dita, muito falada já pelo próprio presidente. O que isso traz de questões negativas? Como isso pode atrapalhar o presidente Jair Bolsonaro? E aí eu também já pergunto para o senhor se essa volta desse ministério já seria pensado justamente numa tentativa de realinhar essa comunicação e de tentar fazer com que as pessoas tirem essa imagem negativa do governo federal em relação à imprensa, em relação à comunicação. Eu considero isso um fato gravíssimo, essa relação conturbada, muito difícil entre o presidente Jair Bolsonaro e a imprensa e os órgãos de imprensa, e especialmente com os jornalistas diretamente, quer dizer, quase que em determinados momentos, me perdoe a colocação, mas desrespeitosa relação com os jornalistas. Então eu acho que nenhum presidente, eu me recordo, pelo menos nesses últimos 30 anos, eu não consigo entender a razão disso, porque não vejo nenhum exemplo, nem parecido, de coisas no passado, de uma relação tão conflituosa, tão difícil entre a presidência da República e a imprensa. Eu espero, estou torcendo para que o presidente possa entender que é uma situação que precisa ser corrigida, até porque, veja só, nós estamos vivendo um momento de uma crise sem precedentes na história do país, na história do mundo. E a imprensa, mais do que nunca, ela é importantíssima para poder fazer a divulgação correta dos fatos, evitar, lamentavelmente, essa disseminação da fake news, que é um desastre para todo mundo. E eu acho que o presidente só vai a ganhar se fizer isso. O que me surpreende, Thalita, é que o presidente está cercado de pessoas que tiveram formação, sobretudo formação militar, que é uma formação muito rígida, muito definida, assim como patriótica, em lutar pelos interesses da nação e da nação propriamente. Então eu esperava que ele tivesse conselheiros mais, vamos dizer assim, mais claros, mais com força junto a ele, para que pudesse levar a ele alguma palavra, diz, olha, nós temos que ser, evidentemente, um pouco mais comedidos, a gente tem que ter um melhor relacionamento, a gente tem que ter uma melhor convivência, porque, principalmente nesse momento de crise. Neste momento, agora, ainda na semana passada, com os problemas que nós tivemos, com a mudança dos números de mortes pela Covid-19, isso aí trouxe um problema nacional e internacional que não tem como medir. Eu acompanho quase que diariamente, faço leitura de quase todos os principais jornais do mundo e, infelizmente, a imagem do Brasil sofreu terrivelmente com essa situação. Então, são coisas que precisam ser corrigidas. A gente tem de fazer alguma coisa muito depressa nesse sentido. Eu torço para que o presidente possa tomar essa atitude. Eu não votei no presidente, todo mundo sabe disso, mas eu não sou daqueles que torcem contra. Eu acho que o Brasil precisa de ter paz, precisa de ter tranquilidade no seu governo, nas suas instituições, e por isso eu torço a favor, eu quero que dê certo. Eu estou aqui fazendo uma força enorme para poder aceitar determinadas coisas que eu nem aceito, mas porque entendo que quem quer torcer pelo Brasil não pode torcer contra.
Eu queria até fazer menção a um momento muito importante. Eu estava nos Estados Unidos em 2016, na época da eleição do Trump, e logo depois da eleição, o presidente Barack Obama foi à televisão, numa rede nacional, e fez um pronunciamento que me deixou emocionado. Ele foi à televisão e disse: olha, nós temos e tínhamos o melhor candidato, a melhor candidata, nós fomos de região a região dos Estados Unidos, mostramos a nossa plataforma, indicamos como é que nós resolveríamos os problemas da nação, principalmente das pessoas mais pobres que precisam de apoio do governo, etc, etc. E foi elencando tudo aquilo que a candidata Hillary Clinton poderia fazer como presidente dos Estados Unidos. Mas, disse ele, veio a eleição e a maioria dos americanos votou pela eleição do presidente Trump. Então ele é o nosso presidente. Nós estamos no mesmo barco e só temos que torcer a favor. Espero que ele faça um bom governo. Isso na verdade, ser um extraordinário político de bom senso. É assim que eu entendo que a gente tem que agir. Não adianta eu ser contra só. Não adianta eu dizer assim, eu não concordo com nada disso. Eu não concordo, brigo e acho que devemos brigar por as coisas que nós acreditamos, mas eu não torço contra, eu quero que dê certo. O presidente do TCU ontem disse que o TCU viu com preocupação dos recursos serem usados contra a liberdade de expressão, privilegiando alguns veículos de comunicação em relação a outros. Isso quando o presidente analisava as contas do governo. O senhor, inclusive, enquanto ministro das Comunicações, chegou a ser acusado de beneficiar uma rede de televisão. Como que isso ocorre? Como que essa situação, por exemplo, na gestão do presidente Jair Bolsonaro, o TCU informou ontem essa preocupação. Há essa possibilidade? Há com o que se preocupar? Como tentar evitar essas situações? Veja só, a minha história começa, evidentemente, com os meus 20 e tantos anos em que eu trabalhei na Rede Globo como chefe da sucursal da Rede Globo nos Estados Unidos. Montei toda a estrutura na Europa, nos Estados Unidos, em Nova York, Washington, etc. Então, fiquei muito ligado à Rede Globo. E olha só que coisa curiosa. No momento em que eu fui eleito deputado federal, a Globo disse assim, bom, agora você é político. E do outro lado, os políticos disseram assim, você não é político, você é da Rede Globo. Então, essa é a situação que eu vivi, e não foi só eu que vivi isso, o Antônio Brito viveu a mesma coisa, vários outros repórteres que saíram da Globo foram eleitos, de repente ficaram com esta marca de que você é muito ligado a determinada empresa. Eu tenho o maior carinho e atenção pela família Marinho. Dr. Roberto era uma pessoa com quem eu tinha um relacionamento muito afetuoso. Eu só tenho que agradecer tudo aquilo que eles fizeram por mim. Tudo que tenho eu devo aos meus 20 e tantos anos, com o melhor salário do jornalismo brasileiro, diga-se de passagem. Então, essa ideia de que você, como ministro, você teve preferência. Eu não tive preferência por ninguém, pelo contrário, se você perguntar ao Johnny Saad o que nós conseguimos fazer, trazer modernização para a Rede Bandeirantes, se você perguntar ao Amilcar Danlevo da Rede TV, nós fizemos a mesma coisa, o Silvio Santos, com quem eu estive várias vezes, sou amigo, tudo aquilo que o Ministério pôde fazer pelas emissoras de televisão e rádio, nós fizemos. Sobretudo, o fato de que foi no nosso Ministério que nós conseguimos implantar o mais arrojado programa da TV digital no mundo. Nós pegamos um projeto japonês, melhoramos este projeto para que ele pudesse se aplicar a um país como o Brasil. Nós conseguimos colocar este sistema brasileiro de televisão digital, não só no Brasil, mas colocamos na Argentina, colocamos no Chile, colocamos no Peru, colocamos na Venezuela, colocamos na Costa Rica. Tem vários países centro-americanos que já estão adotando o sistema brasileiro de televisão digital. Isso aí foi a salvação, diga-se de passagem, da televisão como ela é, porque se nós estivéssemos até hoje, ainda hoje, vendo os jogos do meu querido Atlético em analógico, onde a gente não consegue nem ver direito o gol, muito menos a bola, você imagina o que seria a televisão brasileira. A televisão brasileira, ela entra no processo digital, numa nova fase, ela se recupera, ela recebe uma injeção de ânimo, ela vira uma nova TV a partir do momento em que você tem uma imagem extraordinária. Então
eu não me preocupo com essas observações, porque, na verdade, eu sempre fui muito isento no Ministério das Comunicações, especialmente com relação a uma empresa a quem tudo devo e onde trabalhei mais de 20 anos. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong, combinado? Combinado. Para começar, Bolsonaro. Eu espero que ele mude, eu espero que ele seja mais atencioso com os problemas nacionais, esqueça um pouquinho o Twitter, controle melhor os filhos e fale menos. Brasil e a pandemia. O Brasil precisa urgentemente de adotar aquilo que o mundo inteiro já sabe: máscara no rosto e distanciamento e isolamento social. Se não fizer isso, lamentavelmente, nós vamos para uma tragédia. Economia ou saúde? Os dois. Eu acho que a saúde é absolutamente prioritária. Ela está, na verdade, na Constituição, no texto constitucional. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Os dois estão muito juntos. O Brasil de hoje? O Brasil de hoje precisa, mais do que nunca, ter atenção com seu povo, que é a nossa principal fonte de energia. O povo brasileiro sofre, mas continua resistindo. O brasileiro nunca se dá por vencido. E o Brasil do futuro? O Brasil do futuro tem tudo para dar certo, porque nós temos, sim, gente muito capaz no nosso país. Nós só precisamos corrigir algumas coisas, como, por exemplo, o fato de que a nossa ciência precisa ser mais valorizada, a começar pelo fato de que nós chamamos todo mundo de cientista. Cientista político, cientista disso, cientista só tem um, é aquele cientista que realmente defendeu uma tese de doutorado, aquele que está lutando nos laboratórios, que está encontrando os caminhos que a ciência indica para nós resolvermos problemas da nossa gente, do mundo inteiro, diga-se de passagem. O papel da imprensa? Olha, o papel da imprensa é fundamental. Sem a imprensa livre, você não tem liberdade, você não tem democracia, você não tem, na verdade, absolutamente nada para oferecer, a não ser um futuro que não deixa muita expectativa para ninguém. A imprensa é a voz da sabedoria, a voz que realmente alerta as pessoas, que coloca as coisas nos seus devidos lugares e que é absolutamente imprescindível em qualquer democracia, em qualquer situação. Ex-ministro das Comunicações e ex-senador Hélio Costa foi o nosso convidado de hoje aqui do Café com Política. Muito obrigada pela entrevista do senhor. Foi um prazer falar com você aqui na Rádio Super. Eu aqui agradeço, sempre às ordens. Muito obrigado e mais uma vez parabéns pelos 3 anos no ar. Obrigada.